menino pobre que vivia na rua pergunta a Neymar: "Você tem 50 centavos para mim comprar um pão?" E a resposta de Neymar vai chocar você. A noite estava fria em São Paulo. O vento cortante parecia não dar trégua àqueles que, como ele, não tinham um lar onde se abrigar. João, um garoto de apenas 12 anos, estava agachado na calçada, observando o vai e vem das pessoas. Seu rosto, marcado pela sujeira e pela fome, tinha uma expressão de cansaço profundo. Ele não sabia mais o que era descanso. O calor humano que sentia nas pequenas trocas com estranhos era a única coisa que o mantinha em pé. Ele vivia nas ruas há mais de um ano, depois que a mãe, uma mulher guerreira que lutava para criar os filhos sozinha, foi vítima de um acidente de trânsito. Desde então, João, que antes ia à escola e sonhava em ser jogador de futebol, passou a se refugiar nas ruas, lutando para sobreviver. E naquele momento, com a barriga roncando e os pés encharcados pela chuva, ele se viu diante de um dos maiores símbolos de esperança em sua vida, Neymar. O famoso jogador que ele costumava admirar nos campos e sonhar em ser um dia, estava ali, parado na rua, com um sorriso amigável, conversando com algumas pessoas. O garoto não pensou duas vezes. Se aproximou com o coração batendo acelerado e disse com uma voz quase inaudível: "Você tem 50 centavos para mim comprar um pão?" O pedido foi simples, mas para João, aquele simples gesto de pedir um trocado significava muito mais. Era a chance de matar a fome, de sentir que talvez ainda existissem pessoas dispostas a ajudá-lo. Neymar olhou para ele, um pouco surpreso com a abordagem direta do menino, e hesitou. João não sabia, mas aquela hesitação não vinha da falta de dinheiro, mas daquilo que estava prestes a acontecer. Algo que nenhum dos dois esperava. O jogador de futebol se agachou na frente do menino, olhou-o nos olhos e, em um gesto que ninguém poderia prever, disse: "Você não precisa de 50 centavos. O que você realmente precisa, garoto, é de um sonho." E aquelas palavras ficaram no ar, como uma nuvem densa, carregada de mistério. João, confuso e surpreso, perguntou, ainda sem entender: "Mas como assim, um sonho? O senhor não vai me dar o dinheiro?" Neymar sorriu, um sorriso que não refletia alegria, mas uma tristeza profunda, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ele olhou ao redor e, antes de responder, fez um sinal para que João o seguisse. E foi assim que começou a jornada que mudaria a vida dos dois para sempre. João seguiu Neymar sem questionar. O que mais ele poderia fazer? O jogador estava à sua frente e ele, o menino sem rumo, estava diante de uma oportunidade que parecia mágica. Mas havia algo no ar que tornava tudo estranho, como se as palavras de Neymar não tivessem terminado. Algo estava por vir, algo que ele ainda não conseguia entender. Eles caminharam por algumas ruas tranquilas, longe do barulho e da agitação da cidade. A cada passo de João, o sentimento de incerteza só aumentava. O que estava acontecendo? Por que Neymar, uma estrela mundial, não lhe dava simplesmente o que ele pedia? Por que essas palavras misteriosas sobre um sonho? Eles chegaram a um pequeno parque abandonado, onde os poucos bancos de madeira estavam desgastados pelo tempo. Neymar se sentou em um deles, batendo com os dedos nas tábuas, como se estivesse buscando as palavras certas. João ficou parado na frente dele, esperando que o homem famoso explicasse de alguma forma o que significava aquele encontro. Foi então que Neymar começou a falar. A voz dele agora suave, como se estivesse compartilhando algo muito pessoal. "Eu sei o que você está passando, garoto. Eu sei o que é a dor, o medo de não ter o que comer, a vergonha de ser julgado pela sua condição. Eu também já estive lá. Quando eu era pequeno, minha família mal tinha o suficiente para comer.
E foi o futebol que me deu um propósito, um sonho. Mas, ao longo da minha jornada, eu percebi que a vida não é só sobre sonhos. Ela é sobre escolhas, sobre o que você decide fazer com o que tem. João o olhava com uma mistura de admiração e confusão. Ele não estava entendendo. Neymar estava dizendo que ele também passou fome, que ele também se sentiu perdido e sem direção. Como poderia ser isso? O menino queria entender, mas as palavras pareciam se perder no vento. O que isso significava? Para ele, Neymar continuou, os olhos fixos no horizonte, como se estivesse se abrindo para um velho amigo, não para um menino de rua. Quando você pediu 50 centavos, eu pensei em te dar o dinheiro, claro. Mas, garoto, o que você precisa não é de 50 centavos. O que você precisa é de algo muito maior. Algo que você nem imagina ainda. Eu sei que a vida na rua parece o fim da linha, mas te digo, não é. A rua, a dor, tudo isso faz parte de uma história muito maior. O que importa, João, é o que você vai fazer com isso. João sentou-se ao lado de Neymar, sentindo um turbilhão de emoções. Havia algo de enigmático nas palavras do jogador, algo que tocava fundo no coração dele, mas ele não sabia exatamente o que. Ele queria entender, mas ao mesmo tempo queria mais do que aquelas palavras. Queria algo concreto, uma ajuda, um pão, um gesto simples. Mas e o pão? João perguntou a voz trêmula. Eu só queria um pão, senhor. Minha barriga dói de fome. Neymar olhou para ele com os olhos carregados de uma compaixão que João nunca tinha visto. Eu sei, garoto. Eu sei. A resposta dele, ao contrário do que João esperava, não era um simples "vou te dar o dinheiro". Não. Neymar se levantou e caminhou até um pequeno mercado que ficava na esquina do parque. João o seguiu, ainda sem entender o que estava acontecendo. Quando chegaram ao mercado, Neymar entrou e, em vez de comprar o pão, saiu com um pacote inteiro de alimentos, uma garrafa de leite e frutas. Ele se aproximou de João e entregou tudo, dizendo: "Isso aqui vai te sustentar mais do que um simples pão. A fome que você sente não é só de comida, João, é de oportunidades. E eu vou te ajudar a encontrar essas oportunidades." João ficou parado, olhando para os alimentos nas suas mãos. Ele sentiu um nó na garganta, mas não soube como reagir. Neymar olhou para ele, com os olhos sombrios, e pela primeira vez falou. Algo que fez João entender que aquele não seria um simples gesto de caridade. Mas entenda uma coisa, garoto, a verdadeira luta está apenas começando. João segurava os pacotes de alimentos nas mãos, mas sua mente estava longe dali. As palavras de Neymar, embora cheias de boa intenção, pareciam ecoar em sua cabeça como um mistério insolúvel. Ele olhou para o mercado, depois para o jogador, e por um momento tudo parecia surreal. Aquela ajuda inesperada e generosa era mais do que ele poderia imaginar. Mas ao mesmo tempo, algo em seu interior lhe dizia que aquele encontro não era apenas sobre comida. Havia algo mais que ele não conseguia entender. Eles saíram do mercado e caminharam até o banco onde estavam antes. Neymar se sentou novamente e, desta vez, João o acompanhou sem hesitar. O silêncio entre eles era pesado, como se ambos soubessem que a conversa não havia terminado. O garoto, ainda desconfiado, finalmente olhou para Neymar e perguntou: "Mas o senhor disse que a verdadeira luta está apenas começando. O que isso quer dizer? Eu só quero entender." Neymar respirou fundo e olhou para o horizonte. Era como se estivesse revivendo algo do seu próprio passado, algo que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Ele parecia perder-se nos próprios pensamentos por um momento, até que finalmente começou a falar, a voz carregada de emoção. "Quando eu era pequeno, João, eu não tinha nada além de um sonho. Eu era pobre, vivia em uma favela no Brasil, e todos os dias me perguntava se conseguiria escapar daquele lugar. Não tinha comida suficiente, não tinha ninguém para me apoiar, mas o futebol
o futebol me deu algo para agarrar. Eu sabia que, se fosse bom o suficiente, poderia sair da pobreza e mudar a minha vida. Mas eu também sabia que, ao mesmo tempo, a vida me cobraria de uma forma que eu não estava preparado. João o olhava atentamente, agora mais confuso do que nunca. Como Neymar, aquele homem que tinha tudo, podia entender a dor de quem não tinha nada. Como alguém que já havia conquistado fama e riqueza, poderia falar sobre as dificuldades de viver nas ruas. Neymar continuou, como se estivesse tentando fazer com que João visse além das palavras. Eu fui para o Barcelona com 21 anos. Eu tinha 18 quando entrei na seleção brasileira, e tudo parecia ser um conto de fadas. Mas no fundo, eu sentia que o futebol, a fama, não eram suficientes para preencher o vazio que eu sentia dentro de mim. Era como se a cada conquista, o peso da responsabilidade só aumentasse. E o pior de tudo, garoto, é que eu sentia que estava sozinho no topo do mundo. João ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Neymar parecia estar falando mais consigo mesmo do que com ele. Aquele homem famoso, com todo o seu sucesso, tinha uma dor que João nunca imaginou que alguém pudesse carregar. Ele não sabia, mas aquilo estava prestes a mudar sua visão sobre tudo. Você sabe, João, Neymar continuou, que muitas vezes o sucesso não traz felicidade. O que ele traz é uma pressão imensa. Todos os dias, a cada jogo, a cada vitória, havia uma expectativa de que eu fosse mais rápido, mais forte, mais preciso. Mas eu não sabia como lidar com isso. Não sabia como lidar com a dor, com a solidão. Quando eu olhava para as pessoas nas arquibancadas, via admiração, mas também via uma distância tão grande que eu me sentia desconectado. Até que um dia me vi preso em uma bolha de fama, onde ninguém realmente se importava com quem eu era. João sentiu como se um peso tivesse caído sobre ele. Ele nunca imaginou que Neymar, o ídolo dos campos, tivesse sentido isso. Para ele, Neymar era alguém inalcançável, alguém com uma vida perfeita. Mas agora, as palavras do jogador começavam a fazer sentido. Neymar estava falando de algo que João conhecia muito bem, a sensação de solidão, de estar perdido, de querer algo mais e não saber o quê. Eu fui atrás do sucesso, mas o que eu não sabia é que a verdadeira luta não estava em alcançar os meus objetivos. A verdadeira luta está em lidar com o que acontece depois. Você precisa entender, João, que a dor nunca desaparece completamente. Ela se transforma, se adapta, mas nunca vai embora. A vida te desafia o tempo todo, e é a sua escolha que vai definir quem você vai ser. João olhava para Neymar com os olhos marejados. Ele não sabia se sentia mais aliviado ou mais perdido, mas naquele momento ele sentiu uma conexão profunda com aquele homem, algo que jamais imaginaria encontrar. Então, o senhor está dizendo que, se eu continuar aqui na rua, vai ser difícil? Que eu nunca vou sair desse lugar? João perguntou, a esperança quase desaparecendo de sua voz. Neymar olhou para ele e sorriu suavemente, mas foi um sorriso triste, cheio de compreensão. Não estou dizendo isso, João, mas você precisa saber que não será fácil. A vida nunca é fácil, mesmo para quem tem tudo. O que você precisa é acreditar em si mesmo e, mais importante, aprender a lidar com a dor e com os obstáculos. Só assim você vai entender que, ao contrário do que parece, a verdadeira liberdade está em saber o que fazer com os desafios. O vento frio soprava mais forte naquele momento, e o céu, que antes parecia claro, agora estava encoberto por nuvens pesadas, como se refletisse o turbilhão de emoções que João estava sentindo. Ele olhou para o pacote de alimentos que ainda segurava nas mãos, mas a fome já não era o único peso em seu peito. Agora, ele carregava uma dúvida ainda maior do que a fome que o consumia há tanto tempo. Mas e agora?
João murmurou, mais para si mesmo do que para Neymar. O que eu faço com tudo isso que o senhor me disse? Eu sou só um garoto. Eu não sei o que fazer. Neymar ficou em silêncio por alguns segundos, observando o menino que, apesar de tudo, ainda parecia perdido em um mar de incertezas. Ele sabia o que João sentia. Ele sabia o quão difícil era encontrar o caminho quando tudo parecia opressor, quando os sonhos se tornavam frágeis como papel e a vida parecia mais um labirinto sem saída. Eu sei o que você está sentindo, disse Neymar com a voz calma, mas cheia de peso. Eu já estive aí. Sentir que não há saída, que o futuro é incerto e a única coisa que você pode fazer é se agarrar ao que tem. Mas, João, é aí que está o truque. Acredite em mim. A mudança não vem das coisas externas, como dinheiro ou fama. A mudança começa dentro de você. João olhou para Neymar com mais atenção. Ele não sabia exatamente o que aquelas palavras significavam, mas havia algo em seu tom que fazia com que ele quisesse acreditar, mesmo que sua vida estivesse longe de qualquer tipo de sonho que ele tivesse imaginado um dia. Talvez fosse a esperança, talvez fosse a dor compartilhada, mas de alguma forma algo nele começou a mudar. Eu sou apenas um garoto. Eu não tenho um futuro brilhante, não sou como você. O que eu faço? Perguntou João, os olhos fixos no chão. Como posso acreditar em algo que nem sei como alcançar? Neymar suspirou, e dessa vez, a dor em sua expressão era mais evidente. Ele entendeu o medo de João, porque ele o conhecia muito bem, mas também sabia que aquele momento era crucial, que João tinha que decidir o que faria a partir dali. E talvez, só talvez, aquela conversa fosse a chave que ele precisava para mudar sua vida. Eu te entendo, João, começou Neymar, mas acredite, seu valor não está em onde você está agora, mas em onde você escolhe estar no futuro. Você tem que decidir que tipo de pessoa você quer ser. Eu não estou aqui para te dar a resposta pronta, porque não existe uma fórmula mágica. O que eu posso te oferecer é uma verdade simples. O futuro, meu amigo, é construído com escolhas. Cada passo que você der, por mais difícil que seja, é um passo em direção ao que você deseja ser. João olhou para ele, tentando digerir cada palavra. Ele sabia que Neymar não estava lhe oferecendo uma solução fácil, mas, de alguma forma, algo dentro dele começava a entender o que o jogador estava tentando dizer. Talvez ele estivesse certo. Talvez a mudança realmente estivesse em suas mãos. Você não precisa ter tudo agora, João, continuou Neymar com um olhar firme. Mas você precisa começar. Se eu tivesse ficado esperando pela oportunidade perfeita, talvez até hoje estaria jogando bola nas ruas da favela, sem ter a chance de realizar meus sonhos. Mas uma coisa eu aprendi: ninguém vai mudar sua vida por você. O único que pode fazer isso é você mesmo. João sentiu uma mistura de esperança e medo crescendo dentro dele. Ele não sabia se estava pronto para dar o próximo passo, mas uma coisa era certa. As palavras de Neymar haviam plantado uma semente em seu coração. Ele não sabia como iria no fazer, mas sentiu que agora tinha uma direção, mesmo que fosse nebulosa e distante. Mas antes que pudesse pensar mais a fundo sobre o que fazer a seguir, Neymar se levantou, colocou uma mão no ombro de João e, com um sorriso mais sincero, desta vez disse: olha, eu sei que você está se perguntando o que vai acontecer daqui para frente, mas vou te deixar com algo muito importante. O futuro vai te desafiar, João. Vai ser difícil, vai doer, vai ser um caminho solitário às vezes. Mas lembre-se sempre, você não precisa fazer tudo sozinho. O que você tem agora é um começo, e qualquer passo à frente é melhor do que ficar parado. Com isso, Neymar se virou e, antes de se afastar, disse algo que ficaria gravado na memória de João para sempre. Se algum dia você precisar de ajuda, me procure. Você não está sozinho nessa.
E com essas palavras, Neymar desapareceu na multidão, deixando João ali no meio da rua, com uma sensação estranha de algo novo e assustador brotando dentro dele. O que ele faria agora? A escolha era sua. João ficou ali, parado, observando Neymar se afastar até desaparecer por completo. O barulho da cidade voltou a invadir seus ouvidos, mas estranhamente, ele não conseguia mais ouvir as vozes apressadas, os passos rápidos das pessoas, os carros que passavam por ele como se ele fosse invisível. O que restava era uma quietude. Dentro dele, uma calmaria incomum, como se, de alguma forma, as palavras de Neymar tivessem plantado uma semente em seu coração. Ele olhou para os pacotes de comida que ainda segurava, mas agora, algo neles parecia mais simbólico do que uma simples refeição. Era como se a comida fosse a primeira parte de algo muito maior, algo que ele ainda não sabia definir. Ele sentiu um calor crescer dentro de si, uma sensação de que a vida, com todos os seus desafios, ainda podia ser algo a ser vivido com coragem. Eu não sou invisível, pensou João, enquanto caminhava lentamente pelas ruas. Eu sou capaz. Eu vou encontrar uma forma de mudar. Nos dias seguintes, João começou a sentir o peso da responsabilidade de ter ouvido aquelas palavras de Neymar. Era como se o destino tivesse lhe dado uma segunda chance, não com uma resposta mágica ou com um golpe de sorte, mas com a chance de fazer algo com o que ele já tinha, sua vida, suas escolhas, seu futuro. Ele começou a caminhar pelas ruas com mais propósito, tentando se afastar da solidão que sempre o acompanhava. A cada dia, João tentava se lembrar das palavras de Neymar, de que ele tinha o poder de escolher o caminho que queria seguir. Começou a procurar empregos temporários, oferecendo-se para lavar carros, ajudar em feiras livres, qualquer coisa que lhe desse um pequeno rendimento para sustentar a si mesmo. Sabia que não seria fácil, mas também sabia que algo maior estava em jogo agora. Ele não podia mais se dar ao luxo de esperar que a vida acontecesse. Em uma dessas semanas, enquanto estava em um mercado local, lavando o carro de um homem, João ouviu um barulho familiar vindo da calçada. Quando levantou a cabeça, seus olhos se fixaram em um homem parado à sua frente. Era Neymar. João quase não acreditou no que estava vendo. Era como se o mundo tivesse parado por um momento. Neymar o observava com um sorriso tranquilo. E não parecia mais um ídolo distante, mas alguém real, alguém que havia se importado, alguém que, mesmo sem saber, havia mudado a trajetória de sua vida. João, Neymar disse, aproximando-se, eu sabia que você iria começar. João, sem palavras, apenas olhou para ele, sentindo uma onda de emoções. Ele não sabia o que dizer. Nunca imaginou que, depois de tanto tempo, Neymar voltaria a procurá-lo. Mas naquele momento não importava. O que importava era o que ele havia feito até ali. Ele havia começado sua jornada, mesmo com os passos inseguros e os medos ainda latentes em seu coração. Eu estou tentando, Neymar, disse João, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Eu estou tentando mudar. Não é fácil, mas eu estou indo atrás de algo, qualquer coisa. Neymar sorriu e colocou a mão no ombro de João com uma força amigável, mas cheia de significado. Eu sabia que você tinha isso em você. Lembre-se, o caminho não é fácil, mas o que importa é o que você vai fazer quando as dificuldades aparecerem. Você tem um futuro, João, não importa onde. Você começa, mas onde você decide terminar. E foi aí que João entendeu. Não se tratava de ser famoso como Neymar, não se tratava de ser rico, de ter uma vida cheia de facilidades. O que realmente importava era a capacidade de se levantar depois de cada queda, de acreditar no próprio valor, de saber que mesmo quando a vida parecia não ter resposta, ele ainda poderia escolher lutar. Neymar olhou para ele uma última vez e, com um sorriso sincero, disse:
Eu sei que você vai chegar lá. Agora é só seguir em frente. Com isso, Neymar se afastou novamente, desaparecendo na multidão. Mas João não ficou mais sozinho, pois agora carregava consigo algo que ninguém poderia tirar: a coragem de continuar. E, com o coração cheio de esperança, João deu o primeiro passo em direção ao que ele agora sabia ser possível: um futuro que ele mesmo começaria a construir. Não seria fácil, mas ele estava pronto para lutar por cada pedaço de sua própria história. E assim, a jornada de João, o menino da rua, começava. A história dele não seria definida por sua origem, mas por suas escolhas, e ele estava determinado a fazer com que sua vida fosse mais do que um simples conto de dificuldades. A verdadeira mudança, ele sabia agora, estava em sua própria determinação. E com ela, ele iria mais longe do que qualquer um poderia imaginar.